Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo. O nosso tema da entrevista de hoje é a respeito do lançamento de uma obra de processo civil. E o nosso convidado, autor desse livro, é o doutor José Antônio de Mello. Seja muito bem-vindo, doutor Mello. Muito obrigado, doutora. A satisfação estar aqui com a senhora no seu canal. Muito obrigada. Então, pessoal, nós vamos entender hoje um pouquinho sobre essa obra, as peculiaridades e como que vocês vão poder se beneficiar de estudos avançados nessa matéria. Então, a primeira coisa que gostaríamos de saber, professor Mello, é a respeito do título, né? Como que o senhor colocou aí, né, a escolha desse título? Código de Processo Civil, enunciado, referenciado, sistematizado e simulado. Olha só que interessante. E qual foi a motivação de ter feito essa obra? Bem, doutora, a questão é a seguinte. De forma geral, todos os códigos são enunciados, referenciados, simulados, etc. Mas conversando com os alunos e com muitos acadêmicos, operadores de direito, eles sempre cogitavam com a gente a dificuldade de pesquisar no vade-mecum. Porque, não obstante nós tenhamos na praça excelentes obras, a maioria delas não cuidam de trazer as referências, o texto, a literalidade do texto nas referências. Então, nesse trabalho, nós fizemos questão de trazer o texto das referências. E quando essas referências têm outras alusões, outras citações, nós trouxemos também o texto imediatamente, de modo que a pessoa não vai precisar ler o texto, ir lá para o fim do livro, voltar. Não, ele vai seguir a leitura normalmente, porque as referências vão estar imediatamente colocadas a seguir nos artigos. Isso em relação aos enunciados, em relação às súmulas, isso em relação a eventuais normas especiais que estejam, vamos dizer, abarcadas naquele instituto. Olha só que interessante. Então, vocês, alunos, ao se debruçarem nessa obra, vão encontrar um maior detalhamento a respeito de cada um dos dispositivos, né? Até o professor Melo estava me explicando um pouquinho antes, que às vezes acerca de um dispositivo há várias páginas explicativas, não é mesmo? Sim, de fato. Nós tivemos esse cuidado, doutora, haja vista que o assunto é bastante amplo. E à medida que a pessoa tem que sair do Código de Processo Civil, por exemplo, para consultar a Constituição, para depois ir no Código Civil ou ir em outro diploma legal, há uma grande dificuldade para voltar ao texto. Então, para que o aluno, para que o operador do direito, vamos dizer, não perdesse tempo com isso, nós cuidamos de trazer as referências o quanto possível em ordem alfabética, naquele dispositivo, para que agilizar a consulta, ou seja, operacionalizar a consulta. Excelente. Então, com certeza vai trazer grandes ganhos a vocês, acadêmicos, que estão tanto na faculdade, se preparando para o exame de ordem, os que estão visando aí os concursos públicos e os nossos colegas advogados também, né? E no transcorrer, né, para fazer esse trabalho, que foi um trabalho intenso de fôlego, de pesquisa, quais foram os principais desafios que o senhor se deparou? Doutora, considerando que a obra tem mais de 1.500 páginas A4, a senhora pode dimensionar o trabalho hercúleo que foi fazer a pesquisa. A grande dificuldade é o quanto possível deixar todo esse material atualizado, seja a Constituição, seja a CLT, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja o próprio processo civil ou demais leis que tenham sido mencionadas, não só leis, como julgados, como enunciados, como súmulas e tudo mais. Então, a dificuldade é bastante, vamos dizer, considerável, mas, não obstante, muito gratificante.
Exatamente, isso que nós gostaríamos até de saber um pouquinho mais, né? Como que foi essa sensação, né? De concluir esse trabalho, esse projeto, né? De uma pesquisa tão aprofundada. A verdade, doutora, a sensação foi a melhor possível, não obstante o cansaço, mas a gratificação de ouvir das pessoas que adquiriram a obra que essa obra facilita em muito o trabalho, no sentido de operacionalizar, ou seja, ganhar tempo, chegar com mais velocidade à informação, haja vista que as informações estão colocadas, no mais das vezes, em ordem alfabética, independente de qual é o artigo, todas colocadas de maneira catalogada, isso agiliza muito e nos gratifica muito ouvir daqueles que adquiriram o trabalho a satisfação na aquisição. Muito legal mesmo, né? Saber esses dividendos, né? Depois de um trabalho tão intensivo. E agora, partindo para a questão das dicas de estudo e até mesmo incentivo para os demais acadêmicos, né, que também querem trilhar esse processo da produção científica, né? Como que o senhor, como professor, poderia compartilhar, então, aqui para os nossos acadêmicos, as dicas de estudo e de incentivo à produção textual? Doutora, a doutora tem ciência, como todos nós temos, de que a leitura é pedra fundamental de qualquer formação. Considerando ainda que a palavra é a matéria-prima do operador do direito, nós temos, então, que estudar, debruçar-se sobre as doutrinas, cotejar as doutrinas, ler, vamos dizer, os dispositivos legais à luz do nosso tempo. Cotejar essas informações é fundamental. Não existe escrita sem leitura. Pode até ser que haja leitura sem escrita, mas escrita sem leitura é completamente inviável. Então, todos aqueles que desejam enveredar-se pela escrita, e, sobretudo, a escrita no âmbito jurídico, devem se aprofundar na leitura. Na leitura da doutrina, na leitura de todos os textos que dizem respeito à nossa área, haja vista que ela é pressuposto da escrita. Assim, a escrita vai ser quase que natural. Ela vai vir, vamos dizer, por consequência. Entendido? Então, o nosso ponto de partida é a leitura e a leitura sistematizada. Mais profundidade e menos quantidade. Perfeito, essa é uma dica mesmo, é a pedra angular, né, por assim dizer, né? Sem dúvida nenhuma. Sem, sem um aluno, sem leitura, não tem como imaginar um aluno, né? Não E, existe. A palavra, na área do direito, fica morta, letra morta sem leitura. E essa leitura sistematizada. Não se pode ler um dispositivo ou um entendimento jurisprudencial ou doutrinário isolado do contexto. É preciso contextualizar sempre, correto? O direito vive de sistematização. Precisamos sistematizar o estudo e, consequentemente, chegar à escrita. excelente. Nós agradecemos muito ao professor Melo pelas ponderações que ele nos trouxe. Sem dúvida, essa obra vai ser um diferencial aí nos estudos acadêmicos e profissionais também, né, pessoal? Então, queremos parabenizar o professor Melo, agradecê-lo, né, pela sua disponibilidade de tempo, esse carinho aqui dispensado aos acadêmicos também, de compartilhar esse desejo, né, de que mais pessoas possam também entender o processo civil sem ser algo assim tão difícil, ser algo tão complexo, né? Mas como o doutor pontuou muito bem, fazendo sempre essa visão sistêmica, né? Como que se conectam várias partes do CPC entre si e de outras triangulações também, né? Então, nós realmente estamos muito satisfeitos, né? Com o recebimento de mais uma obra dessa, né? No mundo acadêmico.
e também profissional. Bem, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, gostaria de saber mais detalhes sobre essa obra? Então, por gentileza, que acesse essa descrição do vídeo, que aqui está justamente colocada o acesso, o link à obra, né, do professor Melo. Então, vocês vão poder saborear, se debruçar aí, de acordo com esse trabalho intensivo que ele fez de pesquisa, né, e que naturalmente vai agregar bastante valor a todos nós, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a entrevista. Doutora, eu que agradeço muito a oportunidade no seu canal. Muito bem, pessoal. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.